Olá, estamos iniciando mais um programa Saber Direito, hoje com a aula 3 do nosso curso, que envolve os temas Fundo de Garantia, Estabilidade e Greve. O tema da nossa aula, da aula número 3 hoje, é Estabilidade Provisória da Gestante. Temos vários assuntos interessantes para tratarmos nesta aula, Estabilidade da Gestante. Mas antes, eu queria apresentar os nossos alunos aqui que estão presenciais acompanhando a nossa aula. O Heitor, o Isaac e o Guilherme. E também estarão à vontade para fazer perguntas durante a nossa aula. Você que está assistindo em casa, você pode posteriormente enviar um e-mail. Anote aí o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Repetindo, saberdireito@stf.jus.br. Pedimos para que você sempre identifique o tema e o nome do professor. Ok? Vamos então iniciar a nossa aula. O tema hoje envolve a estabilidade provisória da gestante. Hoje é a terceira aula. Na primeira aula nós abordamos o tema fundo de garantia. E na primeira aula nós abordamos o tema estabilidade do dirigente sindical. E agora vamos trabalhar com o tema estabilidade da gestante. Olha, o artigo 10, inciso 2º, a linha B do ADCT, estabelece que a gestante é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, repetindo, o artigo 10, inciso 2º, a linha B do ADCT, ato das disposições constitucionais transitórias, veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Qual é o grande objetivo dessa estabilidade da gestante? Primeiro deles, evitar que a gestante ou que a mulher seja discriminada pelo simples fato de estar grávida. Ou seja, de a dispensa da mulher ser motivada pelo fato de ela ter engravidado ou de se encontrar grávida. Claro que também se objetiva a lei proteger o nascituro, proteger a criança. E também, é claro, meninas, minha gente, falo meninas e meninos, porque lá no meu curso, quando eu dou aula, eu falo meninas e meninas. Mas claro, meus telespectadores, claro também, possibilitar que a mulher, né, tenha uma segurança naquele período em que ela vai se afastar para cuidar da criança. São esses os objetivos da estabilidade. A primeira confusão ocorre exatamente em relação ao início da estabilidade da gestante. Diz o artigo 10, tem estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Alguns acabam se confundindo e estabelecendo que desde a confirmação da gravidez é desde o momento em que ela sabe que está grávida. Não é isso. O entendimento que tem prevalecido na doutrina e jurisprudência, que desde a confirmação da gravidez é desde o momento da concepção. Ou seja, o simples fato da mulher estar grávida já lhe assegura a estabilidade do emprego, mesmo que ela própria desconheça o estado gravídico. O próprio artigo 10, 2, a linha B do ADCT, não condicionou, por exemplo, a estabilidade da gestante à confirmação da gravidez ou à ciência da gravidez por ela ou pelo empregador. Antigamente havia um costume das normas coletivas estabelecerem o condicionante do início da estabilidade da mulher gestante à prévia informação, à comunicação ao empregador. O próprio Supremo Tribunal Federal e o TST rebateram essa tese, dizendo que essa norma coletiva ela contraria a própria Constituição Federal. Não pode uma norma coletiva condicionar o início da estabilidade da gestante à prévia ciência do empregador. Prevaleceu a corrente objetiva e não a subjetiva. O simples fato dela estar grávida já lhe assegura a estabilidade no emprego, mesmo que ela própria desconheça o estado gravídico. Então, está aí, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, a gestante não poderá sofrer dispensa arbitrária ou sem justa causa. O que é dispensa arbitrária ou sem justa causa? Nós vamos encontrar essa resposta exatamente
lá no artigo 165 da CLT. É o artigo 165 da CLT, que trata do empregado eleito membro da CIPA, da estabilidade do cipeiro, é que nos traz exatamente o conceito de dispensa arbitrária ou sem justa causa. Segundo o artigo 165 da CLT, dispensa arbitrária ou sem justa causa é aquela que não é motivada por razões de ordem técnica, econômica, financeira ou disciplinar. Dispensa arbitrária ou imotivada, dispensa arbitrária ou sem justa causa é aquela que não é motivada por razões de ordem técnica, econômica, financeira ou disciplinar. Então, às vezes, por razões de ordem técnica, o que acontece? A automação, a substituição de maquinários mais pesados por maquinários mais modernos faz com que determinadas funções na empresa desapareçam. Por motivo de ordem financeira, às vezes, ou econômica, às vezes a empresa está passando por alguma crise financeira, ou encolheu o mercado e ela diminui o número de atividades que vai ser desenvolvida, ou a questão mais comum, o motivo disciplinar, que talvez seja o motivo mais comum de se dispensar, né, uma gestante, ou seja, quando ela comete uma falta de natureza grave. Ora, então o motivo disciplinar quer dizer que se a gestante cometer uma falta de natureza grave, ela pode ser imediatamente dispensada, sumariamente dispensada? Pode. Há necessidade de inquérito para apuração de falta grave em relação à gestante quando ela comete falta grave? Não. O que o artigo 10.2, a linha B do ADCT, fala é que não pode haver a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Mas não condiciona a dispensa da gestante ao prévio ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave. Há, inclusive, projeto de lei no sentido de tornar obrigatório o inquérito para apuração de falta grave. Eu não sei se vai ser aprovado pelo Congresso Nacional, mas a tendência é restringir ainda mais a possibilidade de dispensa da gestante no curso claro, evidentemente, da gestação. Então, se passar esse projeto de lei, a gestante somente poderá ser dispensada se cometer falta grave previamente apurada por inquérito. Ainda não foi aprovada a lei, nós estamos na fase ainda de projeto de lei. Claro que aí o objetivo é proteger a maternidade, proteger a criança, proteger a própria família. Quando se fala da estabilidade da gestante, nós temos a proteção da mulher para que ela não seja discriminada. Mas nós temos também a proteção da própria família, né, a proteção da própria criança. Tudo isso está envolvido quando se trata da própria maternidade, quando se trata da estabilidade da gestante. Em relação a esse tema, estabilidade da gestante, nós temos uma súmula muito importante para aqueles que se dedicam aí ao estudo do direito do trabalho, os operadores do direito laboral, que é a súmula número 244 do Tribunal Superior do Trabalho. Como eu já disse em aulas anteriores, eu já não consigo mais memorizar tanta súmula, então eu sempre trago aqui para a gente fazer a leitura e ir explicando para vocês aí que estão assistindo nesse momento. Vamos lá, a súmula 244 fala assim: gestante, estabilidade provisória. Número 1. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Olha, essa súmula 244 é muito antiga. Ela ainda fala ainda em pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Mas só que essa súmula é antes mesmo da existência da Constituição Federal de 88, onde não havia essa obrigatoriedade na lei da estabilidade da gestante. Então, hoje, quando se fala aí em indenização, leia-se o que, gente? Garantia do emprego. A gestante tem garantia ao emprego. Então, se ela for arbitrariamente dispensada, ela pode ingressar, com certeza, com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, postulando a sua reintegração ao emprego. E é claro que ela vai provar, demonstrar que foi uma dispensa arbitrária sem justa causa, que não foi motivada, de acordo com o artigo 165 da CLT, por razões de ordem técnica, econômica, financeira ou disciplinar, e com certeza, se preencher os requisitos da lei, vai conseguir uma liminar, vai conseguir uma antecipação de tutela, onde vai conseguir a sua reintegração ao emprego. Agora,